Opa, salve, salve, beleza? E aí, tudo certo com vocês? A grande vitória do Conselho de Administração do Grêmio. Está se obedecendo à hierarquia para contratar o técnico? Entenda um pouco mais essa questão. Olá, eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, eu quero antes dar uma rápida contextualizada porque tudo começou na reunião que aconteceu entre o presidente Romildo Bolzan Júnior e o Conselho de Administração do Grêmio. Mas antes, te inscreve aqui no canto da tela, no final do vídeo deixa um comentário, se curtiu dá o likezito velho de guerra e clica no sininho para ser avisado de conteúdo novo. Nesta reunião que não se definiu a saída do técnico Renato, quem definiu a saída do Renato foi o próprio treinador. Esta reunião também se debateu a questão dos reforços, o planejamento para o Grêmio contratar, visando ainda esta temporada de 2021, agora com a realidade da Sul-Americana, o que pode fazer também com que o Grêmio dê uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro. Esse já é um ponto importante também, mas houve por parte do Conselho de Administração do Grêmio, que em sua maioria não queria mais a permanência do técnico Renato, é importante deixar isso bem claro, houve a colocação da necessidade de se reestruturar o departamento de futebol. Ou seja, tendo a figura do vice-presidente, o dirigente político, o diretor de futebol e também o novo responsável pela direção executiva do clube. O repórter Rafael Pfeiffer, ele trouxe a informação há pouco no seu Twitter, porque nos últimos dias se falava sobre Marcos Herrmann. Ontem à noite entrei em contato com o conselheiro Marcos Herrmann, vice-presidente do Grêmio, e ele me disse que não teria a condição de assumir o cargo. Primeiro, porque não foi convidado, e segundo, porque não teria disponibilidade. Estas foram as suas palavras. Mas aí o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, um colega muito bem informado, colocou no seu Twitter que o novo departamento de futebol do Grêmio deve ser formado por Marcos Herrmann, sendo, portanto, o vice de futebol, o Kevin Krieger como diretor de futebol e o Eduardo Fernandes como executivo. Para quem não conhece, o Eduardo Fernandes é diretor da base do Grêmio, é um jovem, mas é uma figura muito atuante, tem bons conceitos a respeito de futebol, conhece bem o mercado e é um nome que acaba sendo importante para o Grêmio também, afinal de contas é um profissional que já se conhece, a sua filosofia já se conhece, o seu trabalho e a sua compreensão em relação a futebol. Eu estabeleci um novo contato com o Marcos Herrmann, perguntando mais uma vez sobre esta possibilidade e ele me respondeu da seguinte forma: não vai atrás. Mas eu também recebi, talvez até brinquei, também liguei para o Rafael Pfeiffer, trocamos ali uma conversa rápida, né? Até brinquei de, olha, daqui a pouco nós temos até a mesma fonte, porque a informação, ela realmente indica Marcos Herrmann como vice-presidente de futebol, Kevin Krieger como diretor e o Eduardo Fernandes como o executivo. E mais, que isso poderia já se anunciar amanhã. Eu, claro, vou aguardar um pouco mais, eu não quero acreditar que seja um despiste do Marcos Herrmann, porque, na verdade, seria muito estranho se isso acontecesse. Mas o interessante é que a necessidade que foi colocada como uma espécie de exigência por parte do Conselho de Administração em se reestruturar o futebol, voltar a ter os diretores políticos, ter um outro diretor executivo, eu espero que esse nome já esteja definido e ele, inclusive, já esteja participando da contratação do novo técnico. Por quê? A gente sabe que o Thiago Nunes é um nome que agrada ao presidente Romildo Bolzan Júnior. Eu me lembro que há muito tempo, até alguém andou me perguntando sobre esse nome, antes dele ir para o Corinthians, e eu falava que era um nome que agradava demais o presidente Romildo Bolzan Júnior, né? Mas que, óbvio, o Renato só sairia do Grêmio se ele quisesse, né? Acabou acontecendo mais tarde, mas ele tem, o Thiago Nunes, esse prestígio com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Estão em conversas, a coisa está sendo encaminhada sim,
E o que isso pode representar? Pode representar já que haja o anúncio completo da composição do novo departamento de futebol com um novo técnico. Mas aí é que está o detalhe que eu acho interessante, a questão da hierarquia é importante. A gente sabe que tudo passa pelo presidente, afinal de contas é um regime presidencialista no clube de futebol. Mas é importante ressaltar que não convém definir o técnico e depois anunciar a composição do quadro de dirigentes para o departamento de futebol. Todas as vezes que isso foi feito, não se teve tanto resultado assim, salvo uma exceção, como, por exemplo, o Renato no Grêmio. Mas é importante ressaltar que se isso de fato aconteceu, não deixa de ser um erro da direção do Grêmio. Mas é preciso aguardar, saber de fato o que estará acontecendo amanhã, principalmente após o jogo contra o Novo Hamburgo, partida que eu irei transmitir pela Rádio ABC 103.3 FM. Talvez já possa até mesmo ocorrer uma manifestação do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, sobre estas mudanças. Eu insisto, o que foi passado, né, para outros colegas também, é que, de fato, o Marcos Herrmann será o vice de futebol, mesmo que ele esteja negando nos contatos que eu mantive com ele, beleza? Deixa um comentário aqui embaixo, é importante saber a tua opinião, o que tu pensas a respeito dessas questões do Grêmio. Te inscreve aqui no canto da tela, não paga nada, não dói para acompanhar o nosso conteúdo. E também, se curtiu, dá o like faz o vídeo e o canal, por consequência, os dois crescerem bastante. E também clica no sininho para ser avisado de vídeo novo aqui no canal, tá certo? Fui!